Imagina entrar numa sala de aula onde o silêncio é que manda. Você fala e os alunos olham para você e para o relógio ao tempo todo para saber quando essa aula vai acabar. Esse é o pesadelo de qualquer professor, mas a realidade é que a maioria dos professores vê aquele momento como uma palestra e não como um treino para aqueles alunos. Esse é o pesadelo de qualquer professor, mas a realidade é que a maioria dos professores age como um palestrante na frente de um quadro branco. Se você quer ser ouvido, respeitado e adorado pelos seus alunos, você tem que parar de palestrar e tem que começar a treinar aqueles alunos ali. Ser um professor de inglês excepcional não é sobre o quanto você sabe, e sim sobre o quanto seus alunos produzem. Nesse roteiro, eu vou te entregar 5 chaves de ouro para transformar sua aula e fazer os seus alunos aprenderem de verdade usando aquilo que você trouxe para eles em sala de aula. O primeiro grande segredo é priorizar aquele famoso Student Talking Time. A aula é feita para os seus alunos falarem e não você. Pense em você como um treinador de atletismo, um treinador de um esporte, um treinador de atletas que estão tendo que performar cada vez melhor, eles e não você. Um treinador de maratonistas, de atletas de maratona, não vai correr a maratona com eles, não vai tentar ganhar deles, vai observar e ver como aquele atleta precisa melhorar. É esse o papel de um professor de inglês brilhante. É o professor que analisa, observa e faz intervenções na hora que precisa. As correções, os inputs, as entradas de conteúdo naquele momento são feitas com base nisso. Você vai deixar o seu aluno falar, diminuir, né, minimizar o tempo que você fala, entrando só em momentos estratégicos. A grande dica é estudar conteúdos, pensar no Student Talking Time e Teacher Talking Time e desenvolver uma técnica que você consiga tomar uma distância e deixar o seu aluno brilhar. Agora, como saber se os meus alunos realmente entenderam aquilo que você ensinou? Aqui entra um conceito muito importante que são as CCQs. Concept Checking Questions. Concept Checking Questions são basicamente perguntas para você fugir daquela frase extremamente entediante e que não agrega nada à sua aula, que é aquela frase do "vocês entenderam? Do you understand?" Ninguém responde sim ou não nessa pergunta. Mas para concept checking questions, essas perguntas que checam o conceito, você consegue fugir disso e dar realmente conteúdo real naquilo que você está ensinando. Como que você faz isso? Pergunte sobre a matéria, pergunte sobre o significado daquilo que você está ensinando. Então, if I am tired, can I walk? Can I run? Se eu tô cansado, eu posso sair correndo? Eu posso andar muito? Assim você vai entender se eles entenderam a palavra tire. Você vai conseguir pegar se eles pegaram aquilo que você ensinou. Essa é uma técnica bem importante, tira a gente do centro e coloca o conteúdo no centro e faz com que você consiga diagnosticar aonde os seus alunos precisam de mais atenção. Nada disso vai funcionar se você estiver levando a sua aula como um trem lento, se arrastando pelos trilhos. Aqui entra a terceira dica, que é a questão de dominar o fluxo e a rotina de sala de aula. Quando você percebe que a aula não está dando certo, você vai ter um plano B para que aquilo siga num fluxo mais bacana que envolva os alunos. Às vezes, uma atividade que você planejou durante 3 horas para 15 minutos de aula não vai dar certo, mas aquele plano B que você tem ali reservado vai fazer com o ritmo né, a fluência da aula sirva muito melhor, seja muito melhor.
Esse ritmo de aula você vai pegar com um lesson plan estruturado, um lesson plan que tenha um plano B para cada uma daquelas atividades. Isso vem com a prática, mas eu posso te ajudar. Para isso, uma das estratégias mais importantes dentro do fluxo da aula é você pensar a aula de trás para frente. Eu já falei sobre isso aqui no canal, eu tenho vídeos falando de lesson plans para professores que ajudam muito na ideia de você visualizar aonde o seu aluno quer chegar. No final da minha aula, nos últimos 5 minutos, eu quero que meus alunos estejam falando sobre ações no presente, contando uma história no passado. Com isso, você desenvolve o passo a passo de uma maneira muito mais ágil, muito mais dinâmica. Essa é a palavra, essa é a regra de ouro para o fluxo da aula, mais dinâmica para que ele se envolva e consiga chegar lá. Para facilitar a sua vida, nessa hora de planejar a aula, você pode usar recursos prontos. A inteligência artificial te ajuda demais nessa hora. Existem sites como Fluentize, como outros hubs que eu já falei aqui no canal também, com dicas especiais para professores, que vão trazer isso bem pronto e mastigado para você. Você economiza tempo no lesson plan, no planejamento de aula, mas você consegue ganhar, às vezes, com alternativas para deixar a sua aula muito mais dinâmica e menos arrastada. A quarta chave é usar e personalizar materiais que saltem aos olhos. Fuja daqueles livros antigos, tradicionais, genéricos. Personalize os materiais que você está trazendo para os seus alunos. Se o seu aluno é do mercado de finanças, traga um artigo, simplifique algumas palavras, use apenas um parágrafo, mas traga uma coisa que faz sentido para ele. Se o seu aluno está se preparando para uma viagem, use um vídeo daquele lugar para onde ele está indo e fale sobre isso. Quando você personaliza, a gente traz a âncora emocional e visual para dentro do seu lesson plan. E com certeza, o quinto ponto, mas o mais importante para a gente levar em consideração nisso tudo é o seu relacionamento e a sua visão sobre os seus alunos. Isso em inglês a gente chama de rapport, que nada mais é do que a sua conexão, o seu jeito de se conectar com seus alunos. Essa visão e esse olhar que você tem da sua aula e dos seus alunos é essencial para uma aula de elite. É o momento que a gente consegue ver o aluno como ele é. Alguns alunos, eles aceitam você fazer uma brincadeira mais leve, às vezes até tirar sarro da situação, uma aula mais descontraída. Por outro lado, outros alunos são mais sérios, eles não aceitam tanto a correção, pedem por um outro tipo de tática. Tem alunos e salas que podem pedir por uma correção na hora, on the spot, né? Naquela coisa de interromper a aula, interromper a fala e corrigir. Tem outras salas que pedem por uma correção mais para o final, uma delayed correction. Isso é essencial da gente ter em mente na hora de planejar nossa aula. Para você ser um professor de elite, não vale só dar aula para o lesson plan. A gente não dá aula para o lesson plan, a gente dá aula para o aluno. Então vale muito a pena entender um pouco mais, fazer uma anamnese bacana no começo do curso, entender o que seu aluno quer. É óbvio que muita coisa é baseada em tentativa e erro. Você tenta, não dá certo, você tenta de novo. Então aquela coisa de você realmente ver o seu aluno como um ser único e não tentar replicar o mesmo lesson plan para vários alunos, porque vai dar essa sensação de você estar dando aula para o vazio ou para um grupo muito grande, e às vezes você precisa personalizar e entender quem é essa pessoa para você realmente escolher o melhor material, escolher o melhor lesson plan, o melhor planejamento de aula. Então esse rapport e essa visão atenta, esse olhar observador sobre o seu aluno vai fazer toda a diferença. Tenta personalizar tudo isso, colocar no seu próximo lesson plan. Me conta aqui nos comentários qual desses passos faz mais sentido para você ou até os que você tem mais dificuldade. Eu posso trazer outro vídeo aqui no canal para a gente discutir um pouquinho mais, com mais detalhe, cada um deles, tá bom? Espero que tenha sido útil and bye!